Iniciando mais um CELDcast aqui no canal do YouTube da CELD Praça de Esportes. E hoje a gente está com um convidado muito especial que acompanhou a nossa história desde o início. Você vai saber como é que surgiu a CELD desde lá dos bastidores, desde a época que eu nem era nascida. Não é pra tanto, né, Lucas? Mas é isso aí, hoje eu tô tendo a satisfação e o prazer imenso de ter aqui comigo Lucas Gotardo. Seja muito bem-vindo ao nosso CELDcast. Obrigado, Aline, é um prazer enorme poder participar dessa história, né? A gente tem histórias em comuns, né? Da CELD, que antes era CT do Xixo, e hoje eu quero falar não só para você, mas para todo mundo aí que escuta e assiste esse podcast, de como surgiu a CELD, o porquê, da onde veio, né? Acho que é legal a gente conhecer a raiz, né, do negócio. Exatamente, e a gente vai descobrir como que o Lucas influenciou para a CELD existir hoje, né, Lucas? É isso mesmo. Lucas hoje é nosso vereador da cidade, o vereador mais votado aqui da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Então aí é um sucesso na nossa geração, né, Lucas? E você trabalha muito com as mídias sociais também, né? Isso que chama muita atenção. Social hoje é o meu cargo-chefe, né? Eu digo que é onde eu mais me comunico, onde eu mais me expresso e é onde está o meu público também. E é uma forma democrática das pessoas acompanharem, né, as informações de uma forma que a gente consiga transmitir da nossa maneira, né? Não alguém que escreve pela gente. É verdade, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive tantas fake news por aí nas mídias, né? Com certeza. E hoje eu acredito também que cada vez mais a gente ter essa liberdade de expressão é fundamental. E inclusive o nosso podcast surgiu da intenção de a gente levar uma palavra de incentivo, principalmente para o mundo do atleta, né? Que a gente sabe que ser atleta hoje em dia, ou qualquer outra profissão, a gente sabe que não é fácil. Cada vez mais a concorrência é grande e a superação. E aqui no nosso podcast a gente consegue trazer histórias, incentivos, uma palavra amiga para aquele momento, né? Que eu sempre falo, quem vai nos assistir, vai assistir a gente no momento certo, vai ouvir uma palavra certa de incentivo para seguir adiante, né? E até teve bastante gente compartilhando, até um amigo que estava lá na Suíça passando por um momento muito difícil, assistiu o nosso podcast da Amaral. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, né, se cadastra aí no nosso canal do YouTube, tá lá o Amaralzinho, e ele compartilhou com a gente todos os desafios que ele teve ao longo da vida para hoje ser esse ícone no Brasil. E a mesma coisa, nada não é diferente na nossa história, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Mas obrigado pela oportunidade novamente, espero que seja um papo bem produtivo, legal, e qualquer dúvida que tiver também, por favor, me interrompa, me fale, porque quando eu me empolgo, eu começo a falar muito, e se eu esquecer de algum detalhe que você acha pertinente, por favor, conduza, né? Porque se deixar, eu vou. A gente sai daqui 3 horas depois. Somos dois, então eu quase não falo nada, né? Falo pouco. E também, né, quem nos assistir depois, deixa essa pergunta ali pra gente, que a gente fazer questão de responder. Conversa com o Lucas e a gente vai estar respondendo a todos. Excelente. Com certeza. Lucas, conta pra gente, então a CELD não existiu antes do endereço atual, não é mesmo? Não, mas antes de começar a falar sobre a CELD e do endereço antes, eu acho que é importante frisar do porquê que surgiu esse sonho do futebol com meu pai. Meu pai... É verdade, gente. Vamos falar pro pessoal. Foi o pai do Lucas que fundou a CELD, na verdade, né? O Sérgio Gotardo. Meu pai, ele nasceu no Oeste Catarinense e ele sempre gostou muito de futebol. E ele tinha uma habilidade muito grande de jogar futebol. Aos seus 16, aos 18 anos, ele jogou no Curitiba, nas categorias de base. Quando ele ia entrar para o profissional, ele tinha recebido uma proposta, mas a proposta ela não era muito relevante para o momento, até porque nos anos 70, não lembro, meu pai está com 60 e poucos anos, quando ele tinha 18 anos, enfim, não lembro a década agora, mas naquela época o futebol ele não era tão valorizado quanto é hoje, né? E tão acessível, né? Tão acessível, exato. E ficou um pouco distante, né, da casa onde meu pai morava até a sede do clube. Qual que é a cidade mesmo que você falou? Meu pai nasceu em Caçador. Caçador. Isso, mas ele ficou um tempo lá em Curitiba, né, para jogar, porque ele ficou nessa categoria de base, acho que uns 2, 3 anos mais ou menos. E só que, como eu falei, o futebol tinha suas dificuldades na época, era um esporte que era muito mais pelo amor à camisa do que pela questão monetária. Os que ganhavam eram os que estavam muito acima, assim, né? Clubes grandes. Clubes grandes, já tinha mais experiência, mais know-how, um pouco mais de idade. E não era o caso do meu pai. Meu pai, assim, história familiar, tem uma história um pouco triste, assim, ele não teve muito a presença paterna e materna, né? Ele era um
praticamente sozinho, assim na Com vida. aquele sonho, né? Com O sonho aquele de ser sonho. jogador. E infelizmente a vida não conseguiu proporcionar isso para ele. Mas ele sempre amou futebol, foi assim, a maior paixão da vida dele até hoje é futebol. Se for Que perguntar legal. qualquer coisa para ele sabe tudo, nome de jogador, acompanha os canais, ele assina todos os canais, ele assiste todos os jogos, a vida dele é isso. Que legal. E- Ele deve estar vidrado então agora na Copa do Mundo. Não muito, sim, tá assistindo tudo e tal, mas ele gosta mesmo do futebol brasileiro, esse Aham. Série B, Série A, pra ele É o melhor. Ele não perde nenhum, é o que ele mais gosta. Que legal. E aí, né, obviamente ele acabou não realizando esse sonho dele e veio para Balneário Camboriú, onde ele conheceu minha mãe e eu acabei Sim. nascendo. Sério. E óbvio, né, como todo pai, quando tem um menino que ama futebol, qual que é o primeiro incentivo? Qual que é o primeiro incentivo? Eu podia faltar a escola, mas não podia faltar o treino. Então Sério, ele Lucas? fez de tudo para que eu fosse jogador de futebol. Olha isso. Eu te digo que eu tive todas as condições assim do mundo para de fato ser um jogador. Mas como é que era isso pra ti? Tu gostava? Cara, eu gostava, mas Gostava? depois, assim, com o tempo, assim, eu falei pra ele que eu não segui por conta um pouco dessa pressão, assim, sabe? Eu tinha que jogar todos os campeonatos, eu tinha que jogar na frente, eu tinha que fazer o gol, eu tinha que... Sabe, um negócio que me carregava um pouco. Então Sim. eu jogava o society, jogava futebol de campo, eu jogava futebol de Todo areia, dia jogava o futebol de salão e, tipo, tinha que viver pra isso, assim. Então, aos 14, 15 anos de idade, eu acabei me afastando. Certo. Mas para vocês entenderem a paixão e o sonho do meu pai nisso, o primeiro ato dele com o campo de futebol foi lá na Barra Sul, onde tinha o camping do Tedesco, e na frente onde é a Shed hoje, Sim. ali aquele terreno da Shed até onde fica a Atlântica, até a Beira Rio ali, de frente para o Yacht Tower, que é onde era o camping. Sim. Existia um terreno baldio, ainda tem uma parte do terreno ali. O meu pai, na época, ele arrendou esse terreno do Júlio Tedesco Certo. e montou o campo de futebol de campo. Olha só. E aí é onde ele montou uma escolinha. Quantos anos tu tinha? Eu tinha acho que uns 6, 7 anos, assim, mais ou menos. Que legal. Uns 6, 7 anos. E o meu pai alugava jet ski, na época, na frente, ali na Barra Sul, na frente do campo. Então a vida dele era o quê? Era o trabalho, alugar o jet ski e ele jogava futebol ali com os amigos dele. Tanto que ele ele jogava bola com o Márcio Santos, jogava futebol. Cara, com todos os jogadores que vinham pra cá, quando vinham pra Balneário, procurava o grupo deles pra jogar uma bola, porque tinha o campo ali, o campo era bom, ele cuidava. E o campo era grama natural, aberto. Grama natural. Nosso professor era o Joaquinzinho. Que legal. Um cara que eu tenho um extremo respeito, inclusive encontrei ele anos depois. Faz um mês eu encontrei ele na rua. Olha só que E legal. uma coincidência, quando ele me viu, ele começou a chorar, assim, porque foi uma emoção. Eu também chorei, me emocionei, porque fazia muito tempo que eu não via ele. Ele Que mora em bacana. Itajaí hoje. Já tá um senhor, tudo. E ele era o professor de Ele vocês. era o nosso treinador ali. E então dali despertou essa vontade do meu pai de fato ter um campo. Ele viu também que poderia ser algo rentável, porque as pessoas procuravam ele, pediam emprestado o campo, tudo. E aí onde ele foi e comprou uma parte da sociedade da CPH lá no bairro dos Municípios, na rua Biguaçu, onde é uma quadra de pádel hoje. Ali hoje acho que é MVB, alguma coisa assim. Se eu não me Sim. engano, Sim. Hoje é uma quadra de pádel, ele era o campo sintético dele de futebol. Nesse momento dessa transição do campo para a quadra, foi onde eu meio que dei uma desestimulada, assim, sabe? Do futebol, você estava um pouco cansado. Porque desde então você vinha treinando Sempre. Jogava tudo. Jogava direto. Jogava tudo, os campeonatos jogava. E hoje o pessoal, né, quem não sabe, essa área que o Lucas está falando hoje é cheia de prédio, né? Hoje é Ficou cheio de prédio. um pedacinho de nada de um Exatamente. imóvel lá no terreno. Ainda tem um pedaço ali do terreno, mas é um arranha-céu muito arranha-céu. lindo. Exato. Imagina. Então aí depois a gente migrou para lá, para Rua Biguaçu, o que era a CPH, e meu pai falou, não, eu preciso dar um passo a mais, passar o tempo, né? Eu preciso dar um passo a mais, eu quero montar um CT para mim, algo exclusivo meu. Sim. E ele comprou um terreno Nova Esperança, que é o terreno da CEL de hoje, né? Porque ele pagou... E isso foi há quantos anos atrás? Eu Olha. acredito, esse terreno ele tinha comprado antes já para investimento, ele ia, né, porque ele estava na dúvida se montava uns galpões ou se empreendia. Eu lembro que ele me contou. Empreendia desse sonho. O terreno tem 10 mil metros quadrados, é um terreno que na época ele pagou super barato, assim, coisa de 80 mil reais, assim, na época, e foi valorizando e tal. Sim. Ele falou, não, eu vou arriscar e vou montar
vou montar o CT do Xixo. Uhum. E sabe o que eu acho assim, o mais impressionante, né? Porque eu entrei no meio dessa história, é que quando ele construiu esse CT, tudo era muito grande. Quem conheceu a estrutura antiga também, que agora a gente, né, foi atingido pelo ciclone, mas a Celge em si, aquele endereço, tudo sempre foi grande, né, Lucas? As churrasqueiras eram grandes, o espaço para correr era grande, as quadras sempre foram tamanhos oficiais de society. Exato. O pai queria fazer um negócio... Sempre com muita qualidade. Queria fazer um negócio grande justamente para atrair o pessoal e ele não perder esse contato com o futebol, com os jogadores que ele tinha. Ele era muito amigo do Caio Júnior, né, o falecido Caio Júnior, né, que Deus receba ele lá de braços abertos. Ele faleceu no acidente da Chapecoense. Sim. Ele era amigo de jantar um na casa do outro, almoçar um na casa do outro. Toda vez que o Caio Júnior vinha para cá, ligava para ele. Quando ele ia para Curitiba, visitava o Caio Júnior. O filho do Caio Júnior fez escolinha comigo lá na Tedesco. Que legal. Quando eles vinham para Balneário, ficava aqui jogando bola. Ele até jogou nos Estados Unidos um tempo. Hoje eu perdi um pouco do contato com ele, mas assim, eu tenho bastante lembranças. Que bacana. E ele quis justamente montar algo grandioso justamente para poder manter as pessoas que ele gosta perto, trazer as pessoas para cá com essa qualidade toda. E aí ele montou o CT do Xixo. Obviamente, ao decorrer do tempo, né, toda a família passa por um momento de dificuldade, né? Minha família acabou tendo algumas questões particulares, toda a família, de né? negócios familiares, enfim, onde a gente teve que passar o negócio para frente. Mas algo que eu e minha família, eu posso falar por mim, pelo meu pai e pela minha mãe, com todo o carinho, toda a seriedade do mundo, que hoje o sonho dele, né, e algo que ele construiu para mim está em boas mãos, está na sua mão, alguém que ama muito, alguém que cuida, que zela, que está sempre investindo, que abraça a causa com o maior carinho do mundo e talvez até melhor do que meu pai conduziria com o tempo. Então é motivo de orgulho não só para mim, para minha família, mas para a cidade de Balneário Camboriú, que a gente tem algo grandioso assim, de valor que de fato transforma a vida das pessoas, com os trabalhos sociais que são realizados, com as escolinhas que tem lá, com todas as pessoas que passam os seus momentos de lazer, que curtem o seu felino, que jogam futebol, ou até as próprias visitas dos jogadores que vêm jogar. Você já teve visita de vários jogadores profissionais. Esse era o sonho dele, de que as pessoas viessem para cá, divulgassem a cidade. Esse era o sonho dele, de divulgar a cidade, ser um ícone. O negócio dele, exato, que ele pudesse ter esse contato. Então, o amor pro futebol dele talvez não tenha sido em tocar o negócio, mas sim deixar o legado. E eu fico feliz assim de ser lembrado e que ele é lembrado também por o negócio dele. Pelo legado dele, né? Exato. Da família de vocês. É um legado que deixou para nossa cidade. Imagina, vocês começaram na Barra Sul. Hoje não tem como ter uma quadra na Barra Sul, né? E assim ele foi para Rua Biguaçu, né? Um pouco mais distante do centro da cidade. Depois foi para Nova Esperança, onde sim ele pôde construir algo mais grandioso. Né? Porque ali onde a Celge é hoje, sempre foi tudo muito grandioso. Sempre impressionou demais as pessoas. Né, pela estrutura em si e pela qualidade. As pessoas que sempre trabalharam lá, eu sempre senti muita paixão. Eu acredito que essa paixão vem muito dessa paixão que você fala, né, do teu pai, da paixão de construir, da paixão de levar essa alegria, levar esse futebol raiz, que é o futebol de conectar pessoas, de ter aquele momento com a família, com amigos, que você se diverte, que você tem até hoje. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar num workshop com o Michael Lopes, ele é ex-jogador de futebol, e ele fala, gente, para mim jogar futebol é meu psicólogo, é aquele momento que eu zero toda a minha mente e pronto, eu estou renovado. Então, eu acredito que isso foi o que mais me motivou a dar continuidade, ver essa sessão terapia de futebol das pessoas e dar continuidade. Eu chego até a arrepiar aqui, eu juro, estou arrepiado, porque o meu pai, durante a vida, ele falou várias coisas para mim. Eu desde pequeno, assim, mesmo na época que eu jogava futebol, eu já falava que eu queria ser político, gostava. Sério, Lucas? Olha, isso não sabia. Sempre falava. E ele sempre falou, olha, independente do que tu quer ser, se quer ser político, jogador de futebol, quer ser empresário, quer ser qualquer coisa, só existe uma coisa que vai te ligar para que os teus sonhos se realizem. E essa coisa se chama relacionamento. E se tem algo que proporciona um relacionamento de qualidade é o futebol. Então eu acho que tu deveria voltar a jogar, não por esporte, não por isso, mas pelo teu bem de poder se relacionar com as pessoas.
Olha, você até me emociona. E ele sempre falou assim, eu falei, cara, é real, algo que o futebol aproxima as pessoas, o esporte aproxima as pessoas, independente de for seguir uma carreira ou não, acho que qualquer ato de relacionamento, quando ele é saudável, isso te proporciona, te abre portas boas, né? E assim, eu não segui o conselho de voltar a jogar, porque de fato eu fiquei um período da minha vida um pouco traumatizado assim, com de tanto futebol. Eu comia, dormia, eu respirava futebol, não era futebol. Chegou um momento que eu falei, chega, não quero mais. Eu quero só me relacionar agora. Agora só quero só me relacionar. Então ao invés de eu jogar, eu vou comer o churrasco depois, aí eu vou depois o jogo acabar, não tô mais afim, cara. Deixa eu te perguntar, qual posição tu jogava? Eu jogava no meio. No meio? Era meio central ou meia atacante. Minha camisa sempre era o 8. Eu falava, não abro mão. Minha camisa 8 era o meu número favorito. Que legal. Até hoje é o número que eu mais gosto, mas eu era o meio campo, né? E eu jogava legal, eu jogava bem, cara. Eu jogava bem, assim. Eu fiz teste com um monte de clube, joguei moleque com de bola, joguei... a gente, na época da Tedesco, os campeonatos de areia, a gente ganhava todos, a gente ganhava, assim, que sabe? legal. A gente ganhava todos, os campeonatos, os fraldinhas, os mirim, cara, eu me arrependo muito, assim, de não ter guardado os troféus físicos, né? Mas eu tenho diversas fotos e eu vou procurar e vou te mostrar essas imagens. Manda pra gente. Se já tiver aqui, a gente já coloca na nossa edição. Não, eu vou buscar essas fotos porque a gente tem foto de um monte de títulos dos campeonatos de balneário. Na época se tinha muito essa cultura dos campeonatos de areia. E enfim, ainda tem, né? Ainda tem. E você sabe quando a gente entrou, né? Quando eu entrei lá tinha uma quadra de areia. E hoje voltou a quadra de areia. Então é muita raiz da Celtic também, né? O esporte da areia. E é legal, eu jogava super bem. Hoje eu sou um tremendo perna de pau, eu não jogo nada. Claro, a gente para de estimular, né? de praticar, a gente deixa de evoluir, né? Mas enfim, são coisas da vida, é uma escolha que eu fiz, talvez uma escolha um pouco imatura, não tinha idade para ter um discernimento, né? Do que poderia ter sido bom para mim, mas enfim, se a vida escolheu isso para mim, eu não posso reclamar, tenho que aceitar a vida como ela é. É verdade. E talvez, aceitar, a gente fala, né? Abraçar o nosso destino. Exatamente, aceite a vida como ela é e seja feliz, então eu sigo essa Menos é mais. Menos é mais, talvez pessoal. Talvez não era para ser, me sinto feliz sendo um político. E realizado, né? Realizado, tá tudo certo. Enfim, né? a vida é cíclica, né? Talvez eu não tenha sido jogador, mas quando eu tiver um filho, alguma coisa, ou uma filha, talvez ele seja jogador ou ela seja uma jogadora. Mas você sabe que às vezes os filhos, eles puxam muito os avós. Né? Eles sempre parece que pulam uma geração e trazem muito a raiz lá dos avós, dos avós, sabe? Vejo isso pela minha pequena ali também. Mas a tua família tem uma base de esporte, né? Tuas irmãs hoje trabalham com esporte. A minha irmã mais velha, ela trabalha na delegação olímpica e na Copa do Mundo. Inclusive, ela está organizando a Copa no Catar. Olha que Desde show. 2010, a minha irmã, ela trabalha nessa Como é que é o nome dela? Giane Gotardo. Uma hora dessa que ela tiver para o balneário, se bem que ela está sempre mudando de país, né? Todo ano ela vai para o ano da... Quando tem Olimpíada, ela vai para o país que tem as Olimpíadas para ajudar na organização, e todo ano que tem Copa do Mundo, ela vai para o país que... A cada 2 anos ela está mudando. Cada 2 anos ela estava no Japão, né, das Olimpíadas. Sim. Agora ela está no Catar, fica lá 2 anos, sempre assim, 2 anos em cada país, né? Porque o pessoal acha que o evento é tudo organizado meses antes, nada. Essa é a mentalidade brasileira. Acabou uma Isso competição, aconteceu. Um mesinho de folga ali no máximo, né? E já começa outra, cara. E começa as Olimpíadas. São duas coisas separadas, né? Uma coisa é a Olimpíada, outra coisa é a Copa do Mundo, mas como eles se interligam, se comunicam, sim, e pegam a expertise, né? Principalmente da atividade dela e do marido dela, que eles são responsáveis pela parte de receber os atletas, então eles organizam toda a documentação, eles cuidam das questões dos costumes do atleta. O meu cunhado, na época que estava chegando os ônibus ali da Copa, teve um cara de preto com crachá, ele é um deles ali. Ele apareceu lá. Apareceu, ficou brasileiro, o cara que estava recebendo as delegações, recebeu o Brasil, recebeu os ônibus Que
Que bacana! do pessoal, pô, muito massa. Que show! Então, tem toda essa preparação. Minha irmã, os dois, né, tanto ele quanto ela são formados em educação física. Eles começaram a atividade deles sendo voluntários no Ironman ali em Floripa, né, no staff, trabalhando no staff. E aonde isso foi quando? Foi em 2008, 2009, quando eles estavam prestes a se formar, e em 2010 eu acho que eles receberam a proposta para trabalhar no Ironman mesmo como staff. E qual foi primeiro aqui no Brasil? Foi a Olimpíada ou foi a Copa? Agora não me recordo. Não me recordo, mas eu diria Olimpíadas. A primeira foi. E depois a Copa foi porque eles fizeram bastante estádios. Foi a Olimpíadas. Foi a Olimpíada primeiro. Então ela começou oficialmente a trabalhar na delegação aqui no Brasil. Foi a primeira. E aí depois veio a Copa. Aí eles foram pro Pan-Americano no Peru, foi onde eles conheceram, na verdade, né? E olha só a coincidência, né? Ela é daqui, ele é de Itajaí, e foram se conhecer no Peru, trabalhando numa empresa. E eles são aqui da mesma cidade? A minha irmã nasceu em Caçador, mas ficou um tempo aqui, foi para Florianópolis, ele nasceu em Itajaí, estudou a vida toda aqui, não se conhecia até então. Nossa! Ele fez Univale, ela fez UFSC. E aí acabaram se conhecendo no Peru e se conheceram e tal. E eu tive um sobrinho recentemente que foi fabricado no Japão e nasceu no Catar e tem cidadania italiana. Imagina! Que loucura! Né? Então esse é meu sobrinho, o Luca é o nome dele. Que amor! E aí, pô, beijo pro Luca. Você vê tá assistindo todos os jogos. Mundo que ele está agora. Ele tá no Catar assistindo jogos com um fone de ouvido desse tamanho aqui e só dorme o jogo todo, né? Não assiste não, mas tá lá, tá lindão. Lindão. E aí, pô, é bem legal. Minha irmã, ela fala muitas línguas, né? Foi o que proporcionou com que ela tivesse essa atividade, esse contato com os atletas. E assim, cara, eu falo com ela, às vezes agora não tô falando muito porque, pô, ela tá correria, trabalho com criança pequena e coisa assim, meu Deus do céu, é uma loucura, assim. E imagina, a delegação das Olimpíadas, da Copa, vai e migra, né? Migra, e assim, ó, a delegação é composta com muitas pessoas, tá? É coisa de 200, 300 pessoas, não é um timezinho ali, não, é uma estrutura gigante. Tem vários times, um time que manda os atletas, um time que recebe, um time que cuida da logística, cuida de mobilidade. Uma curiosidade assim, que as pessoas pensam, pô, tu tá lidando com um monte de atleta com cultura diferente. Existem uma série de condutas com cada delegação, uma série de alimentos, de restrições, como pode comer, o outro não pode. Então tudo isso tem que ser checado. Enfim. Eles ficam todos no mesmo hotel? No mesmo espaço? Não, as Olimpíadas sim. As Olimpíadas tem os atletas que acabam ficando no alojamento, tudo e tal, mas aqueles atletas com mais destaques assim acabam ficando fora, né? Um exemplo, a equipe da NBA né, do basquete norte-americano, eles fretaram quando aqui no Brasil, né? Eles fretaram um cruzeiro só para eles e ficaram no navio, não quiseram se misturar com o pessoal. Olha só. O pessoal do futebol geralmente não se mistura muito com os outros atletas também, assim e tal. Geralmente os outros atletas acabam ficando um pouco mais juntos, assim, tudo. Pô, minha irmã disse que é muito massa, assim, a recepção, o entrosamento, eles saem junto, se divertem junto. Que legal. Mas obviamente existem países que têm um pouco mais de afinidade, países que têm um pouco menos de afinidade, o que é normal. Tem a barreira da língua também, né? Países que são mais, assim, de aproveitar o momento, sair e tal, né? Como a gente teve casos de jornais ali com uma seleção, como um país, uma delegação, como briga num bar, não sei o quê, enquanto tem outros que só vêm, treinam, comem, competem e voltam para casa já depois da competição. É uma questão cultural, né? Isso proporciona uma experiência riquíssima, assim, muito grande. E esses detalhes são importantes porque se mistura muito religião, costumes, comportamentos. Então tudo isso, cada time, né, tem que estar responsável e ciente, né, de como vai tratar cada delegação. Cada delegação e cada cultura. Que legal. E você tem mais uma irmã também, né, Lucas? Que também está no mundo esportivo. Tenho uma irmã mais nova. Ela mora hoje nos Estados Unidos. Ela namora com um menino que está iniciando na carreira profissional no futebol. O pai desse menino, ele é dono de 3 times de futebol, um na Espanha, um nos Estados Unidos e um na Nova Zelândia. E o menino agora está jogando nos Estados Unidos, ele tem
tem 20 anos de idade, joga bem, pelo assim, de referência assim, que a gente buscou, assim, ele tem talento. Joga bem, joga na frente, é um menino forte, assim, alto, tem futuro se seguir certinho, né? Eu falei pra minha irmã, eu falei, tu deixa esse piá na linha, cara, porque se de fato ele tem um futuro e tu quer um futuro com ele, instrui ele a treinar, se alimentar bem, mostra pra ele, né, que futebol, qualquer esporte de alto rendimento exige dedicação, disciplina, total, tudo, isso a gente vê direto aqui conversando com as atletas. E ela tá lá nos Estados Unidos, tá com ele, ela faz enfermagem, né, ela não atua diretamente, mas ela ajuda, né, o pai do menino, o Mark, né, até por ter uma relação familiar ali, né, eles estão namorando tudo, ajuda na questão logística, dá um incentivo bacana, então eu tentei me afastar do esporte, mas parece que o esporte não saiu de mim, né? Faz parte da vida, faz né? parte da minha essência. Hoje eu não sou um atleta de alto rendimento, né? Na verdade, eu nunca fui um atleta de alto rendimento. Eu praticava assim com o intuito de lazer, porque era criança, né? Mas hoje eu faço musculação, gosto de nadar, conta pra gente, como é que você mantém a saúde? Porque eu sei que o teu ritmo é bem intenso. Eu dedico um pouco das minhas horas hoje para para musculação. Eu tenho um período da minha vida, eu competi bastante na água, né, de fazer travessia de mar aberto. Foi? Uns 3 anos. Que idade você tinha? Agora, 20 e poucos anos agora, né? Tô com 33 agora. Não, 20 e poucos anos agora. Foi ontem? Foi ontem. Não, mas faz o último ano que eu competi mesmo foi 2016. E aí foi quando eu me elegi vereador. Aí, óbvio, né? Aí depois não tinha mais o porquê, na época eu trabalhava de guarda-vida, então minha vida era treinar, comer e dormir. E não era atleta de ponta, não era o cara que chegava na frente sempre, competia de forma amadora, não profissional, mas era uma competição, treinava, me dedicava, vivia uma vida assim para isso, mas nadava super bem, assim, sabe? Eu tenho bastante intimidade com água por ter pego onda um tempo, ter sido guarda-vida 7 anos, ter nadado bastante tanto piscina quanto no mar, apesar de ser 2 natações totalmente diferentes, né, uma da outra. Nadar em piscina é uma coisa, nadar em mar é outra, né? Outra densidade de água, é outra... É outra coisa. Às vezes na piscina você faz várias voltas, né? Quando chega no mar... Há uma variante grande, né? Então, mas enfim, eu adoro água, tenho essa intimidade, assim, adoro. Talvez a gente tenha essa... Que bacana. Essa produção de endorfina no corpo por água, até porque o nosso corpo também é 70% água, né? Então a gente acaba, quando cria essa intimidade, você acaba sendo pertencente àquele ambiente, você acaba criando essa intimidade. Mas eu acredito que essa intimidade com a água é mais sua, né? Eu acho que nem todo mundo tem essa intimidade com essa água. Exato. Sim, ainda mais em alto mar, né? Sim, porque dá um pouco de pânico. Eu mesmo, se eu vou nadar muito tempo lá no fundo, dá um pânico. Quantos metros abaixo de você tem uma... As travessias, raramente elas são tipo de distância. Óbvio, ela tem um perímetro maior, mais afastado, mas ela é mais lateralizada, né? Então você competia tipo de 3 a 5 km, que era a quantidade que eu competia, que é uma quantidade alta, né? Para você ver um Ironman, hoje, se eu não me engano, é 4 a 5 a primeira parte de natação. Mas tu chegou a competir na Ironman? Não. Eu só fazia só natação. Às vezes eu fazia prova de revezamento, de triatlon, fazia com os amigos meus, mas eu só nadava. Raramente eu corria, mas agora bike e corrida foi algo assim que eu não estimulava, não me dava bem, então eu dividia. Tu corre, tu pedala, eu nado e a gente fazia o trio ali. Legal. Quando era um A4 ali, um duatlon, eu só nadava e deixava o resto pros outros. E hoje é só musculação? Tô fazendo musculação para manter mesmo, assim, porque eu gosto de estar me movimentando, gosto de me alimentar bem, eu sigo bastante. Você segue nutricionista? Sigo tudo e eu tenho uma balancinha lá em casa como pesadinho. Sim. A Aline, que é minha assessora, que está aqui, né, a tua xará, ela também tem uma empresa, ela vende as marmitinhas, as comidas dela, eu consumo os alimentos dela, tudo, então acabo comendo tudo balançadinho, porque é um já vamos fazer o mexer aí, vamos a fit da Aline. Tua xará.
Eu vi de nome também, eu também adoro me alimentar super bem. É um estilo de vida legal, eu imagino, uma coisa assim, às vezes eu brinco com os meus amigos, eu tenho uns amigos que têm uns carros legais pra caramba, assim, eles compram uns carros caros e tal, eu falo, cara, que gasolina tu bota no teu carro? Ele, cara, eu boto só aditivado. Eu falei, por que tu bota gasolina aditivada ou Everpower, enfim, né, qualquer outra gasolina, né? Sim. Porque melhora o motor e não sei o que. Eu falei, cara, a lógica da alimentação é a mesma coisa, cara. Você está ingerindo algo para dentro do seu corpo. Então, se você quer que você pense melhor, tenha um raciocínio melhor, um desempenho melhor, em qualquer atividade que seja no físico ou no psicológico, você tem que ingerir boas coisas para dentro. Sim. Óbvio, né, que há uma diferença entre você ser um super atleta e um cidadão comum, né? Hoje eu sou um cidadão comum, então eu não me privo de tomar um vinhozinho que eu gosto, tomar uma cervejinha que eu gosto, comer um negocinho a mais no final de semana, cara, não me privo. Mas eu evito aquele exagero, né, constante e para manter a saúde, né? Qualidade de vida, né? Exato. Então, exatamente. É um estilo de vida, né? Sim. E falando de corpo, né? E a mente? O emocional, como é que você medita? Porque a gente sabe que vida de político, para lidar com a pressão da população, não é fácil. Né? É grande. Eu já tive momentos da minha vida assim que eu passei bastante conturbados e momentos que eu passei muito bem. E uma coisa que eu sempre falo que terapia é investimento e muitas vezes a gente se priva de procurar uma ajuda psicológica, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou seja uma terapia alternativa, ou por preconceito, ou por vaidade, achando que não precisa, mas todos nós precisamos estar com primeiro a saúde mental em dia, para que as outras saúdes, elas acabam mantendo a gente bem, né? Alinhado, né? E em momentos que eu estive mal, eu me arrependo de não ter procurado ajuda antes. Sim, eu já me consultei com um psicólogo, já fui a um psiquiatra, já fiz terapias alternativas e que bacana, cara, não me arrependo e legal. Eu aconselho a todo mundo que procure, fica a dica aí, gente. Deixa as vaidades de lado, procure algo que te faça bem e experimente coisas novas, né? Experiências novas, acho que é legal para que a gente consiga ter uma cabeça sã, né? Algo que a gente consiga sair daquela zona cinza e conseguir pensar racionalmente, né? Porque sem a mente funcionando, nada flui, nem a família, nem os amigos, nem os negócios, nem os esportes, nem a sua vida, né? Então a gente não pode deixar que a vida passe de uma forma obscura, cinza aí. Passe despercebida, né? Mas como você falou, né, a política ela exige bastante momentos, né, assim, conturbados, né, de tensão e, cara, eu sempre quando posso procuro ajuda e acho que é fundamental para qualquer pessoa, então siga o meu conselho. Se tem algum problema, não seja vaidoso, procure uma ajuda e se desprenda. Porque eu já fui um cara que tive preconceito, não preciso disso aí, é só para gastar meu dinheiro, não vou procurar. Me arrependi quando eu procurei um psicólogo, procurei um psiquiatra, fiz acupuntura, fiz outros tipos de terapia, reiki, etc e tal, e cara, me encontrei em algumas situações, a gente começa a ver o mundo de forma diferente, me ajudou bastante, e eu sou outro cara a partir quando eu deixei minhas vaidades, meu orgulho de lado. Quando a gente deixa o ego, né? Exato. Deixa o ego de lado e a gente realmente olha para o espírito. Eu acho que tem também uma fase da vida da gente, né? Eu acredito que tem a fase ali, tem os setênios que as pessoas falam, né? Que tem essa... Daí, cada 7 anos a gente tem um ciclo de vida. Então, ali, né, que eu estava lendo outro dia, a partir ali dos 30 anos, que realmente a gente começa a dizer, pera lá, não sou só um cabeção, né? Não sou só uma máquina de ir pra frente. Eu vou te falar que eu tive uma crise existencial aos 30 anos de idade, durante a pandemia em casa, onde meu pai me pegou, eu chorando em cima da cama em pé. Era 4 horas da manhã, ele viu que estava um barulho estranho no quarto, estava trancado, fazia um mês em casa, e eu estava em pé dentro da minha cama, inconsciente. Inconsciente? Eu não sei porque eu estava em pé, quem que fica em pé chorando, né? Não sei. Ele falou, ele olhou assim e falou, o que deu, cara? Tá doido? Daí eu falei, não sei o que eu tô, não sei, tô maluco, cara, não sei. Tá achando por quê? Eu falei, também não sei. Eu não sabia dizer o porquê. Até então não sabia o que estava acontecendo e aí naquela semana eu procurei um amigo meu que é dono de uma clínica médica, que tem vários tipos de médico, assim, não sei como é que é o nome do modelo do negócio, enfim,
Tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um endócrino, tem... Cuida de todas as áreas do corpo. Tem várias, eu procurei, expliquei para ele, falei para ele. Falei, cara, essa madrugada eu já não estou me sentindo bem faz um tempo, essa madrugada, pô, tive uma... E foi agora na pandemia? Foi 2020. 2020. 2020, os 2 anos. No ano da pandemia. Senti isso e não, vem cá que eu vou te indicar para uma pessoa, daí, enfim, fiz um tratamento e, pô, melhorei. Que bacana. E, cara, era um momento, né? Imagina. Mas eu acredito que todo ser humano teve esse momento de crise nessa pandemia, né? Todos nós tivemos um momento que levou ao limite de si próprio. E muitas vezes, talvez, né, até falando da história da Celge, foi na pandemia, a gente ficou 7 meses fechado e tivemos fomos atingidos pelo ciclone, coisas que a gente nunca imaginaria que iria acontecer em Balneário Camboriú e como foi naquela época, né? Foi 2 vezes que a gente brinca que o vento decidiu fazer a curva aqui em Balneário Camboriú. Então, ou por uma tragédia externa, né, ou até mesmo por algo emocional interno. Eu acredito que a pandemia veio para tirar todo mundo da zona do conforto, realmente. E dar aquela chacoalhada e dizer, olha, tem algo além disso que você está vivendo hoje, né? De fato. E foi uma união que eu sinto que a humanidade passou e está enfrentando ainda algumas crises aí, que a gente sabe que o Brasil também está enfrentando. Mas eu acredito que toda crise ela vem para justamente te levar para um patamar mais elevado e para um aprendizado maior, né? Acredito, com certeza. E depois daquele dia, eu nunca mais deixei de me cuidar. Sempre quando eu precisei comunicar a alguém que eu não estava legal, ou ficava com algum tipo de dúvida, algum ressentimento, alguma coisa, sempre tentei resolver na hora, procurar ajuda. Não guardar para si, né? Não guardar. Os homens têm muito disso, na verdade, Lucas. Isso vem muito da tradição do machismo, enfim, né? Que eu acredito que isso já mudou bastante. A nossa geração está fazendo bastante diferença, eu acredito também. Exato. Que os homens não é... A emoção não foi feita para guardar pra gente mesmo. A gente tem que botar para fora. É o relacionar-se. É o relacionar-se. É o relacionar-se. E às vezes por orgulho ou por preconceito, como eu falei aqui, que às vezes... Ou às vezes por timidez. Às Também, vezes por uma também. vergonha também, Pode ser. uma insegurança Pode de ser. se mostrar vulnerável. Muitas vezes isso vem muito da nossa essência, né? Do nosso ser ego, né? Da vulnerabilidade. Não é fácil para nós, mas a gente sabe hoje, conforme a gente vai aprendendo, vai estudando, vai fazendo cursos, que o que nos torna mais vulnerável é o que nos mais fortalece. Né? Porque a partir do momento que a gente se coloca num estado de vulnerabilidade, a gente vê o quão capaz a gente consegue ir tão longe. E o quanto a gente ainda não sabe e a gente está aberto a aprender. Eu sempre falo aqui no podcast, e não se esqueça de inscrever no canal, ativa o sininho, dá um like no nosso vídeo de hoje, essa entrevista que vai por assuntos bem profundos. Mas o principal realmente a gente fala é se colocar na postura de eternos aprendizes. Sempre. Somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Que bacana. E qual dica que você dá hoje, com todo esse teu aprendizado no mundo do empreendedorismo, né? Vendo o seu pai empreender, vendo as suas irmãs lá longe, você tem acesso a muita gente, né, Lucas? Muitos empresários da nossa cidade, muitos políticos. Você tem acesso a vários cenários que nós, população, não temos, né? A informações privilegiadas muitas vezes, né? O que você compartilha? Bom, eu vou compartilhar brevemente um resumo da história do meu pai, não a parte esportiva dele, mas a questão familiar, porque meu pai teve todos os motivos para ser o maior babaca do planeta Terra. O maior babaca do planeta Terra. Ele foi praticamente não, ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Ele teve uma vida muito sozinha. Meu avô era um cara extremamente agressivo, era um pick blinder, né? Era um cara na época assim, ele era... O que é pick blinder? Aquela série lá inglesa, onde os caras são meio brigão e coisa e tal. Tá. Pois meu avô tinha esse tipo de cara assim que enfim, vou contar uma coisa muito pessoal assim, cara. Nunca falei isso pra ninguém, mas uma vez um dos motivos do meu pai ter saído de casa, pelo que ele me relata, foi um dia que ele chegou em casa e meu avô bateu na minha avó e ele estava com o forno a lenha ligado e o meu avô jogou a minha avó em cima do forno e fez ele ver. E tipo assim, porra, cara, para uma criança olhar isso,
geralmente isso causa uma série de trauma, assim, sabe? E revoltas muito grandes. E revolta. E, cara, meu pai, pra quem conhece ele, sabe o quão amoroso ele é. Ele nunca levantou a mão pra minha mãe de agredir ela, de bater. Dá pra contar nos dedos as vezes que eu apanhei da minha mãe e do meu pai. E quando meu pai ele veio para Balneário Camboriú, depois do sonho dele de ser jogador de futebol, a única coisa que ele tinha era uma toalha do Flamengo, era a roupa que ele tinha no corpo e uma caixa de papelão, que é onde ele dormia para fazer os trajetos que ele vinha de carona até chegar aqui. Ele chegou aqui sem absolutamente nada. Meu pai não tinha nada. E com persistência, com trabalho, com dedicação, por acreditar num sonho, ele conseguiu chegar longe pelas condições que ele tinha. Sim. E por isso que eu falei, meu pai tinha todos os motivos para ser o maior otário do mundo, ele não foi. Meu pai tinha todos os motivos para ser um alcoólatra, um drogado, um cara agressivo, um fracassado. Sim. E não foi. E isso me marca, não chora que eu vou chorar também. Eu também me emociono, gente, dá um close. Não chora que eu vou chorar também. E isso me marca porque ele foi um bloqueio da minha geração, porque ele poderia ter trazido isso para mim, me tornar um ser humano pior, mas não, ele soube absorver, soube crescer, se evoluir como pessoa e proporcionar algo legal para as pessoas, que hoje é a Celge, que está nas suas mãos. Ele conseguiu me dar uma educação de extrema qualidade, ele conseguiu me dar uma vida muito boa para mim, para as minhas irmãs, conseguiu dar uma vida muito boa para minha mãe, deu muito amor e carinho para nós, é um cara trabalhador. E amado por todos. Amado, todo mundo gosta dele. E o conselho que eu dou é justamente esse, de que a gente muitas vezes precisa ser um bloqueio das coisas ruins que acontecem na nossa vida para que não passem as próximas gerações e jamais desistir dos nossos sonhos, porque a gente precisa de persistência, dedicação e amor pelo que faz. E isso entendo que seja o segredo do sucesso. É verdade. Nossa, Lucas, obrigada. Estou emocionada. Realmente as palavras vêm do coração. E quem tem a oportunidade de conhecer o teu pai, conhecer a família de vocês, a tua mãe também, que é super amorosa, com certeza sabe o peso que as tuas palavras e a verdade que as tuas palavras têm, né? O quanto realmente a família de vocês é unida. Eu sempre lembro dele falando, é a minha família, é a minha família, a minha família, a minha família é tudo. E hoje vocês são uma família super bem sucedida, exemplo para muitas, né? Como a gente sempre fala, eu estudo bastante isso. Você acabou de falar de constelação familiar, né? E divórcio nunca é a melhor saída. Fato. Né? Eu só quero fazer um parênteses, para o pessoal não achar que eu falei mal do meu avô, não falei. O meu avô, a partir de um período, ele entrou para a igreja, ele pediu perdão pelo mal que ele fez, né, para um monte de gente, para o meu pai, pediu, se recompôs e se tornou uma pessoa melhor depois disso. Amém? E infelizmente ele veio a falecer em 2018, 2019, né? Faleceu em 2018, 17 ou 18. E a sua avó? Minha avó faleceu um pouco antes de começar a campanha. Eles eram separados, né? Óbvio, minha avó morava em Curitiba, meu avô morava ali em Itapema. Sim. Mas a minha avó veio a falecer, ela tinha mal de Alzheimer e uma pessoa muito querida, muito amada. E, enfim, ela já tinha um outro marido, um outro casamento também, outros filhos. Depois ela buscou a felicidade dela, foi uma pessoa feliz, longe dele. E ele teve uma outra mulher também e conseguiu se recompor, e eu acredito, né, que meu pai nunca guardou mágoa disso também, assim. Não vejo isso. O perdão a gente tem que dar para as pessoas em terra e não levar isso, né, para frente, não guardar mágoa. Eu acho que isso também purifica, limpa as pessoas. Então, e o principal é o auto-perdão também, se perdoar por ter isso. Então, isso minha família soube superar muito bem também e agradeço. Que bacana, Lucas, que legal. Muita honra em continuar esse legado da família Gotardo. Obrigado. Né, realmente na cidade de Balneário Camboriú, região. E se Deus quiser, né, a gente está aí dispostos a levar essa cultura, né, do relacionar-se, do jogar bola, do brincar, do se divertir e do realizar sonhos. Porque hoje na Celge, Lucas, a gente tem 400 crianças. Hoje a gente tem 4 escolinhas, 4 professores que fazem um lindo trabalho lá na Celge com as crianças. Agora a gente está incluindo outros esportes também. Mas a gente vê o quanto lá na Celge as atividades com as crianças fluem.
Então imagina 400 crianças que hoje têm o sonho sim de ser um jogador de futebol, ou às vezes os pais que têm o sonho. E dar continuidade a esse legado, com certeza a gente leva no coração e com muita alegria. E para participar do futebol você não precisa ser jogador. Tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que eu acho que é baita legal também você fazer um podcast no dia que ele estiver aqui, que é de uma família muito conhecida, da família Dilda, dos restaurantes da Cantina Dilda. Certo. O Guilherme, ele jogava comigo na escolinha e estudou comigo boa parte do primário ali, tudo. O Guilherme Dilda, o nome dele. Ele virou médico do Palmeiras e virou médico, hoje ele é médico do Santos, ama o futebol também, adora. E se eu não me engano ele foi médico do Brasil no Sub-21. Gente, que legal! Então, Guilherme Alves, fica a dica aí, já está o convite feito. Jogava bola, ama futebol, tudo, não virou jogador, mas virou médico de times profissionais e hoje ele tem contato direto. Então, as pessoas que têm o sonho de participar de futebol, às vezes não dá certo como jogador, mas dá em várias outras áreas. O futebol é muito grande, é muito vasto, e não só o futebol, mas como qualquer outro esporte. Existem várias outras posições que você pode participar num time, ou num clube, ou na estrutura que faça você participar daquilo ali. É verdade. É que o mundo do esporte ele é muito contagiante. Uma vez que você entra, é difícil sair. Tá. Sempre faz parte da vida, não é verdade? Exato. Lucas, muito obrigada. Obrigado. Quero te agradecer. O bate-papo foi bem rapidinho, nosso tempo já está acabando. Obrigado. Obrigada, fica um forte abraço. Um beijo gigante a toda a família Gotardo e a quem nos assiste. E estamos aí. Gratidão, obrigado. Gratidão. Aperta o sininho, dá o like, compartilha. É isso? Isso aí, é isso aí. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Até mais.